Aqui no seu gabinete nessa quinta-feira em Mauá da Serra. Boa tarde, né, a todos que nos acompanham aí pelos canais de comunicação. A gente resolveu conversar aqui, o representante aqui da Câmara Municipal, o presidente Luciano, nosso vice-prefeito Lei, né, para a gente estar falando um pouquinho da movimentação que a gente está falando ali, né, das condições prejudiciais aqui do pedágio aqui na cidade de Mauá da Serra, né? Falar como que a gente vai funcionar, como que a gente vai agir nesse dia 18 ali, né, para convidar mais uma vez a população e deixar de antemão, né, as características da mobilização, né, César? Como é que vai ser essa mobilização, Gil? César, a gente conversou hoje com a Polícia Rodoviária Federal, o presidente da Câmara, o vice-prefeito, para a gente saber, né, o que a gente poderia fazer nesse porquê. Nós temos a característica de um movimento pacífico. Nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos que a nossa voz chegue até Curitiba, chegue até Brasília, chegue em todos os entes que possam ajudar o município de Mauá da Serra nessa barbaridade que vai acontecendo ali, né? Que vai privar o direito ali do pessoal da Serra do Cadeado praticamente de ir e vir, né? De ir num posto de saúde, de ir numa farmácia, de ir num supermercado e ter que pagar o bendito do pedágio, né? É uma situação assim que a gente absorveu, né, que foi aprovado em 2021 e que infelizmente está aí, que a gente está tentando, desde o começo do mandato, o presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito, correr atrás de mitigar o problema que tem, né, que vai existir aqui na cidade de Mauá da Serra. Então, assim, as conversas que a gente teve ali, gente, nossa manifestação, ela tem um cunho pacífico, certo? A gente não vai ocupar a rodovia, a gente vai ocupar as laterais ali, frente ao restaurante do Bambu, frente ali ao Moranguinho ali do Léo, ali. Então, assim, a gente tem esse espaço ali. Então, a gente vai instruir o pessoal a estacionar os veículos na estrada que vai para a Colônia Fuji, tá bom? Para não deixar ali. Então, os veículos vão ser estacionados ali no sentido ao aterro sanitário, a Colônia Fuji, para ficar mais espaço para a gente se concentrar e não ocupar a via, né? A gente vai deixar, nós teremos ali assim, o apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal. Vão ter 3 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, vai ter apoio da PM aqui de Mauá da Serra também, da Guarda Municipal, para evitar, porque assim, nós temos que demonstrar que nós somos um povo pacífico e ordeiro, que o objetivo nosso é que a nossa voz chegue onde ela precisa chegar, né? Que as autoridades, né, da União ali, que é uma rodovia, ela é da União, que ela precisa, a NTT precisa ouvir a voz do município, que a gente tentou por diversas vezes mudar essa praça de pedágio, levar ela ali para depois, né, da Serra do Cadeado, que aqueles lindeiros que ficam ali assim descendo a Serra do Cadeado, ali na região do Rio Preto, seria uma situação mais fácil da gente resolver. Agora, do jeito que está ali, a gente está sendo cerceado do direito de ir e vir e a gente precisa que esse direito seja respeitado de fato, né, César? Bom, hoje, prefeito Giva, no projeto, essa modalidade que é o Free Flow seria instalado próximo ao trevo ali, próximo ao restaurante do Bambu. E o ponto ideal seria em que local? Qual é esse ponto que o senhor citou agora? No nosso modo de pensar, no nosso ponto de vista, nós temos uma praça de pedágio que fica a 26 quilômetros exatamente da outra, né? Mas já que tem que se ter essa praça de pedágio, que ela cause um mínimo de transtorno para a população de Mauá da Serra, que ela vá ali para a região ali do Rio Preto, que até mesmo daí os lindeiros que moram ali na região do Rio Preto é mais fácil da gente conseguir resolver essa situação. Agora, não onde ela está, no formato que ela está prejudicando a cidade como um todo, não só a Serra do Cadeado, como a cidade como um todo. E daí, quando conversei lá atrás com o secretário de Estado, essa praça de pedágio tinha o objetivo, né, esse Free Flow tinha o objetivo de custar, acredito que 0,8 centavos o valor do quilômetro, que seria um impacto financeiro muito menor. Então, hoje, esse pessoal está falando para a gente que é tarifa cheia, 12,80, 11, alguma coisa nesse sentido. Então, o impacto financeiro nisso, no bolso de quem mais precisa, é muito grande. E a gente precisa, né, que ajude essa população aqui a resolver essa situação. Porque se fosse 0,8 centavos o quilômetro, ainda assim
tem como a gente dar uma mão, resolver de alguma forma. Do jeito que está hoje, a tarifa cheia, o pessoal com prazo estendido aí de 5 anos para resolver quando vai ser free flow mesmo, porque free flow, o que passaram para a gente que é o quilômetro rodado. Em Morro da Serra não está sendo quilômetro rodado, está sendo tarifa cheia. Tarifa cheia, acreditamos que seja contra, né, o que foi pactuado, o que foi prometido para a gente lá atrás pelo Sandro Alex. Então a gente precisa que seja, se traga um olhar aqui para Morro da Serra e que a gente seja ali realmente ouvido e representado. Que essa situação não chegue no município, não chegue na população que realmente precisa. Prefeito, eu vejo aqui a presença, inclusive, do presidente da Câmara de Vereadores, e o senhor, inclusive, participou de uma reunião que foi muito importante lá na Serra do Cadeado, e de início o senhor até falava que achava um pouco arriscado fazer um manifesto, uma mobilização, temendo até por algumas questões, mas o senhor até falava que era representante da população e a união, como está a Câmara aqui, a população, seria importante nesse sentido, né? Exatamente. E as decisões que a gente tem tomado nessas situações, a gente tem levado em conhecimento do presidente da Câmara, do vice-prefeito, da comunidade. E a gente tenta conversar. A reunião que a gente teve na Serra do Cadeado foi uma reunião que foi convocada pelos moradores, né? Foi isso que convocou a gente teve lá ouvindo o que eles tinham para falar para a gente, e a gente, como representante legal do povo, tanto prefeito, vice-prefeito, vereadores, a gente tem, né, como essa prerrogativa de defender o povo de onde a gente mora. E a gente vai defender até o último dia que a gente consiga aí, a gente vai defender. A gente tem questões, pessoal, que é assim, todos os municípios que tem a 376 aqui cortando por entre eles aqui, eles recebem o ISS. ISS é imposto. ISS é imposto que vai para o caixa do município. Isso é Mauá, é Marilândia, Faxinal, Ortigueira, Califórnia, Apucarana, todos recebem o ISS. Daí, assim, em geral, o pessoal fala assim, nós temos que abrir mão do ISS para isentar, mas nós não temos mensuração, conversando hoje com o presidente da Câmara, a gente não tem uma ciência de quantos veículos vão passar. Lá na Lapa, o prefeito da Lapa, ele isentou alguns veículos em algumas questões, é muito burocrático e muito técnico isso. Carreta não é isentado, caminhonete não é isentado, é veículo baixo em algumas situações, não são em todas. Lá mesmo, o morador tem direito de passar 10 vezes, 10 para ir e 10 para voltar, então seriam 20 vezes no mês. Então assim, é uma série de coisas assim que precisa ser estudado com clareza. Por quê? Porque pode amanhã ou depois eu transcorrer em crime de responsabilidade fiscal, né? Sofrer uma ação de improbidade administrativa por causa dessa situação. O pessoal que é jurista, que acompanha a gente, os advogados, a gente esteve conversando agora com a PRF, é uma situação seríssima. E tem assim, gente, eu não quero que eu tenha problema judicial, que o Luciano tenha problema judicial, que o Sirley tenha problema judicial por causa de uma situação. Então a gente tem tomados os devidos cuidados, é Tribunal de Contas que a gente tem que buscar, é leis que existam em outros lugares que a gente tem que buscar. Morro da Serra hoje recebe, assim, na data de hoje, em torno de R$250 mil do ISS do pedágio que vem. Esse ISS, ele entra para o cofre do município. Se amanhã ou depois a gente fizer um cálculo que não bata e falta dinheiro, eu tenho que tirar do recurso livre do município. E daí vai faltar o quê? Vai faltar medicamento, vai faltar merenda escolar, vai faltar utensílios ali que são de necessidade básica. Eu não vou ter dinheiro muitas vezes para pagar médico. Se eu quebrar o caixa do município, é bom que isso fique claro. Nós fizemos um estudo, nós temos 7 mil e poucos veículos emplacados em Morro da Serra. Desses 7 mil e poucos, 1.400 são motos, essas são isentas, mas ainda sobrariam mais de 5 mil veículos. Então a gente tem que fazer um estudo sério, um estudo técnico, para ver o que a gente pode fazer. Não é questão de agora, o que Morro da Serra está recebendo de ISS. Até 2021, final de 2021, ali comecinho de 2022, acredito, novembro de 2021, Morro da Serra recebia ISS. Recebia, vinha na conta ali, e agora começou de novo o ano passado. No meio do ano passado, acredito, começou de novo. Daí Morro da Serra recebe. A gente tem um programa
que a gente mandou para a Câmara ali um programa social de habitação, que é um programa municipal, que a gente fez, pegou um esquema pronto de leis, que é de reserva. Então, assim, a gente precisa de recursos para fazer esses programas funcionarem. Então, não é uma situação assim tão fácil. Tira o dinheiro do pedágio. Marilândia vai continuar recebendo, Califórnia vai continuar recebendo. Os únicos prejudicados são os moradores de Mauá da Serra. Entendeu? Por quê? Porque eu poderia estar fazendo 20, 30 casas, nós, a Câmara de Vereadores, poderia estar fazendo 20, 30 casas, e muitas vezes, se eu fizer um cálculo errado, vai faltar recurso. E faltando recurso, o que acontece? As coisas não acontecem. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com bastante coisa, né? Essa situação do manifesto, do protesto, é um protesto, mais uma vez, volto a enfatizar, ele é pacífico, ele é ordeiro, né? Ele é para as pessoas de bens que estão indo ali e que a nossa voz chegue em Brasília, chegue em Curitiba e que os representantes do povo, não só de Mauá da Serra, de Curitiba, de Brasília, olhem para a gente aqui, olhem para a população de Mauá da Serra, que ela vai ser dividida ao meio e daí tem uma comunidade que vai ser impedida de ir no mercado, de ir no posto de saúde. E então essa é a situação que a gente quer evitar. O senhor conversou com a PRF, mas também houve alguma notificação por parte da própria empresa concessionária nesse sentido, da mobilização? Não, eu recebi uma ligação na data de ontem, né, de um ente da CCR, que comunicou a gente, que recebeu denúncias lá da situação e que poderia entrar com ação eu esqueci o nome da ação, né, até a polícia falou ali pra gente agora, mas assim, que a manifestação, ela é constitucional. Nós nos manifestarmos é constitucional. Isso é um direito que nós temos adquiridos, né? Então, nós não vamos abrir mão do nosso direito. A gente depredar patrimônio, fazer esse tipo de coisa, isso é ilegal, gente. Isso a gente não pode fazer. Mas a gente ficar parado ali na beira da pista, a gente pedir para o pessoal da imprensa estar acompanhando, trazer um drone, ver o pessoal ali, porque, cara, vai afetar Mauá da Serra, vai afetar Faxinal, vai afetar Tamarana, vai afetar Rosário do Ivaí, vai afetar Cruz Maltinho. Então, o pessoal que é das outras cidades tem essa ciência que vocês também vão ser afetados por essa situação. Então, por isso a gente pede o apoio popular, né? O horário certinho, só para reforçar, da mobilização? Às 9 da manhã, né? Como a quarta-feira de cinzas, até o horário do meio-dia ali, a gente já quer acabar, né, o manifesto. É uma data assim que muitas pessoas ainda não voltaram, né, ao trabalho, assim, que tem o feriadão, então a gente vai aproveitar para fazer essa data. Mais uma vez pedimos o apoio, né, da população e dizer mais uma vez, é uma manifestação pacífica, ordeira, nós não temos nenhum interesse em badernar, em ocupar a rodovia, certo? Nós vamos ocupar aquela lateral para que a nossa voz chegue até Brasília, até Curitiba, e é isso que eu penso, Wellington. Nas redes sociais também. Na verdade, desde o início, né, Gil, nós sentamos, conversamos junto à Câmara de Vereadores, sempre deixando à disposição do prefeito os projetos de lei que fosse para o benefício da população, e nós fomos convidados pelos empresários da Serra do Cadeado para nós tomar uma providência. Daí, nós discutimos várias ideias lá no momento, aí falaram dessa manifestação. Daí, como o prefeito acabou de falar, para ser pacífica, e nós estamos à disposição, todos os vereadores da Câmara de Mauá da Serra estão dispostos a fazer projeto de lei que seja bom para o município, não prejudicar a administração, mas sim bom para a população de Mauá da Serra. Nós estamos lá e pode contar com nós, prefeito, com todos os vereadores. Eu acho que diferença política nós temos, mas nós fomos eleitos para defender o povo de Mauá da Serra. Então pode contar com a Câmara de Vereadores, que o senhor precisar de lá, na medida do possível que for para o desenvolvimento de Mauá, pode contar conosco. Tá certo. Vice-prefeito Lei, nesse momento, em nome da população. É isso, só reforçando que é uma manifestação pacífica, que a gente tem de forma alguma vai ser obstruída a rodovia, vamos querer do ladinho aqui, a gente pede a colaboração de todos que forem na manifestação, que vai ser de maneira ordenada, como o Júlio falou, temos espaço ali, frente ao Moranguinho ali, né, e tem aquela estrada rural que os carros podem ser estacionados ali para não haver nenhum tipo de incidente, Deus me guarde, nenhum acidente, e é isso, a gente só quer mostrar, defender o povo de Mauá da Serra, mostrar que o povo está aqui unido num objetivo único que é o nosso direito.
porque a gente vai utilizar aí, de repente, 1, 2 quilômetros da BR e pagar uma taxa cheia. Isso é um absurdo. Mas seria isso. Joia!